tudo bem? Então, o passo a passo que eu trouxe pra gente poder fazer junto na aula de hoje é o dessa carteirinha aqui, ó. É uma carteirinha compacta, mas que cabe bastante coisa. Desse lado aqui, ela tem um espaço pra gente colocar os cartões. Tem um bolsinho interno que cabe a identidade. Tem um bolsinho do outro lado que cabe cartão de visita ou outras coisas que vocês queiram. Tem um porta-moedas e um espacinho pra gente colocar as nossas notas. É uma carteira pequena, mas que cabe bastante coisa. É compacta, muito gostosinha de fazer. Ela só tem um único problema essa carteira. É que ela é viciante. Você vai querer fazer uma atrás da outra. Então, eu sou a Ana Luísa do Flor de Estufa Ateliê. E se você quiser conferir esse passo a passo e fazer uma carteirinha igual a essa pra você, vem comigo. Esse é o material que a gente vai precisar para fazer a nossa carteira. Eu cortei tudo através do molde. Esses moldes eles estão disponíveis na descrição do vídeo através do link, mas eu também estou deixando por lá as medidas, caso você queira seguir também pelas medidas. E aí eu vou cortar. Para fazer o corpo da minha carteira, eu vou cortar 2 vezes no tecido, uma vez na entretela e uma vez na manta. Para fazer a aba, 2 vezes no tecido, uma vez na entretela e uma vez na manta. Para fazer a parte interna da divisória da carteira, 2 vezes no tecido, uma vez na entretela. O bolso que vai ficar apoiado o porta-cartões e o porta-moedas. Você vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes na entretela. Para fazer o bolsinho das divisórias de porta-cartões, você vai cortar 4 pedaços de tecido e 4 pedaços de entretela. Isso tudo tá no molde, dá pra gente cortar todo ele através do molde, inclusive esse pedacinho aqui da entretela. Para fazer o bolso do porta-moedas, a gente vai cortar um pedacinho de plástico, esse plástico que eu tô usando é o plástico translúcido, e a gente vai precisar de um zíper. Esse zíper que eu vou usar é o zíper fino de número 3, um cursor, e para fechar a nossa carteira, eu escolhi esse botãozinho de imã com rebite, mas pode ser o outro botão normal também. Só tem que lembrar que na hora da gente fechar a nossa aba, eu tenho que prender o botão primeiro antes de fazer o acabamento com o viés. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é unir as partes, o que tem que unir de manta com tecido e o que tem que unir de entretela com tecido. Sendo que a entretela que eu vou cortar para essa parte da divisória da carteira, você vai cortar ela com meio centímetro a menos nas laterais. Isso é só para ela não ficar muito grossa na hora da gente ir juntando as camadas de tecido para poder passar na máquina. Então, você vai fazer isso nessa parte daqui e vai fazer isso daqui nessas duas partes do tecido, que vão ser os bolsinhos onde vai ficar apoiados o porta-moedas e o porta-cartões. Na parte do corpo da carteira, você não precisa fazer isso. Você pode cortar no tamanho certo do tecido. Então, agora o que a gente vai fazer é pegar tudo isso, unir tudo isso no ferro, e aí depois a gente volta para começar a montar, que eu vou começar a fazer pela minha aba. Então, vamos lá. Vamos agora, então, unir todas as partes. Eu vou começar fazendo pelo bolsinho das divisórias, só para poder mostrar para vocês como que eu faço. Você vai pegar esse pedacinho de tecido, na parte maior de 11 centímetros, você vai dobrar ao meio, fazer um vinco, abrir, e aí a partir dessa medição aqui do meio que a gente fez com o vinco, eu vou pegar o meu pedacinho da entretela, vou colocar bem rente lá em cima e vou prender com ferro. Dobro e passo bem para ela ficar bem aderida no nosso tecido. E aí eu vou fazer esse mesmo processo com todos os outros pedacinhos de tecido. Eu vou pegar, vou dobrar ao meio, colocar a minha entretela e passar para ela ficar aderida.
todas as partes já preparadas. Aí agora eu vou pegar esse pedacinho do corpo que tá com a manta e esse pedacinho da aba que tá com a manta e vou fazer uma costurinha em volta de segurança para poder prender o tecido na manta. Bom, costura de segurança feita nessas duas partes, no corpo e na aba. Agora eu vou deixar o corpo da carteira reservado um pouquinho, que a gente vai começar a montar pela nossa aba. Eu vou pegar a parte da manta com a parte da entretela, vou juntar as duas dessa forma. E aí a gente vai unir passando uma costura e depois fazendo o acabamento de viés. Assim ficou então a nossa abinha pronta. Aí agora a gente vai colocar o nosso botão. Eu vou pegar, vou medir desse pedacinho aqui de baixo pra cima 2 centímetros. Então eu vou dobrar pra achar o meio. Vou medir os 2 centímetros. Vou fazer uma marcação. E agora a gente vai furar para colocar o nosso botão. Pronto, botãozinho colocado, agora a gente vai reservar essa nossa aba para começar a preparar o restante da nossa carteira. Aí agora eu vou pegar as 4 divisórias, que vão ser dos porta-cartões, na dobra que a gente fez aqui de cima, eu vou passar uma costura bem na pontinha, só para dar um acabamento. Essa costura é opcional, é porque eu acho que ela fica bonitinha, assim, fica bem legal a gente fazer um acabamentozinho aqui de costura. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai começar a posicionar essas divisórias no bolso, onde elas vão ficar na carteira. Então, vamos lá fazer essa costurinha pra gente depois começar a posicionar a nossa divisória dos cartões. Bom, já tá tudo aqui com a costura feita. Só que aqui tá escuro, não tá dando muito bem pra ver. Aí agora a gente vai posicionar essas divisórias aqui no bolso do nosso porta-cartões. Aqui eu acho que dá pra ver melhor a costurinha feita na beiradinha da divisória dos cartões. Aí agora a gente vai posicionar essa divisória no bolso aonde eles vão ficar na carteira. Então eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar uma dessas partes, vou dobrar ao meio, vincar, e aí, uma vez descoberto o meio, eu vou medir dessa parte do meio pra cá 1,5 centímetros. E vou posicionar o meu primeiro bolso. Aí, feito isso, eu vou lá na máquina e faço uma costurinha bem nessa parte aqui de baixo para poder prender. E aí, depois que eu fizer isso, eu pego o outro bolso e vou posicionar ele logo depois desse. Só que ao invés de eu fazer isso com 1,5 centímetros, eu vou fazer com 1 centímetro só. Então, eu vou posicionar ele em 1 centímetro aqui e fazer a mesma coisa. Dar uma costurinha nessa parte aqui de baixo para prender. Faço isso com o terceiro bolso também. E faço isso com o quarto bolso. Depois que a gente fizer isso, aí a gente vai fechar
essa parte aqui, e vai passar uma costura em toda a volta para poder prender. E aí esse bolso da carteira já vai estar pronto. Aí a gente já pode começar a fazer o nosso porta-moedas. Porta-cartões, então, terminado. Estão aqui presos os 4 bolsinhos do porta-cartões. Aí a gente vai agora deixar ele reservado um bocadinho para a gente poder montar o nosso porta-moedas. Para o porta-moedas, eu vou precisar daquele pedacinho de plástico que a gente cortou, do nosso zíper e de 2 tirazinhas de viés, que é o que a gente vai fazer de acabamento no zíper para poder prender no plástico e depois prender no bolso que vai ficar na nossa divisória. Então, primeiro eu vou fazer esse acabamentozinho no zíper. Vou prender para poder posicionar o plástico. E aí depois a gente monta o bolsinho colocando esse plástico, esse porta-moedas lá no bolso. Aqui tá o viés colocado no meu zíper. Aí agora eu vou pegar o pedacinho do plástico, vou colocar aqui dentro, fazer uma costurinha bem aqui na beirada e outra aqui rente ao zíper. Aí depois que eu fizer isso, eu vou passar o meu cursor e aí a gente vai prender esse bolsinho que a gente fez na divisória da nossa carteira. Então eu vou primeiro fazer essa costurinha aqui de um lado e do outro, passar o meu cursor e aí depois a gente prende nessa parte daqui o restante desse bolsinho. Bom, coloquei já o plástico, fiz a costurinha aqui na parte de cima, passei já o meu cursor e agora a gente vai posicionar ele no outro bolso. Aí eu vou pegar aquela outra parte, vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito no do porta-cartões. Vou dobrar o meio. Achando o meio, vou posicionar o meu bolsinho 1,5 centímetros dessa parte do meio para baixo. Então, eu vou pegar e vou medir. Um 1,5 centímetros e vou posicionar também o meu bolso nesse pedaço aqui. E aí eu vou costurar bem rentinho aqui desse viés, prendendo nesse bolso. Aí vou fazer isso desse lado e desse lado, que nem a gente fez aqui nessa partezinha de plástico, para ele ficar com o mesmo acabamento dos dois lados. Aí depois que eu fizer isso, eu vou dobrar de novo e fazer uma costurinha em toda a volta. Bom, aqui então tá o nosso porta-moedas, já prontinho, nesse bolsinho. E aí agora eu tenho o meu porta-moedas pronto e o meu porta-cartões pronto. Aí o que que eu preciso fazer agora? Eu preciso juntar eles dois na divisória da carteira. Então eu vou pegar aquela parte que tá com a entretela, vou pegar o bolso do meu porta-cartões, posicionar ele aqui assim, do lado esquerdo, vou pegar o meu porta-moedas e vou posicionar ele aqui do lado direito. Se você fizer pelas medidas do molde
certinho, não precisa medir o meio aqui da carteira para posicionar, porque ele já tá certinho, encontrando as duas partes. Mas se você ficar com alguma dúvida ou quiser centralizar um pouquinho mais, você pode pegar essa parte, dobrar ao meio, vincar. E aí, por essa linha que você vincou, você conta 1,5 centímetros daqui para cá, 1,5 centímetros daqui para cá e posiciona os seus bolsinhos. Mas se você fizer pelas medidas do molde, não vai ter erro. É só você colocar ele certinho aqui no finalzinho que ele vai ficar correto para a gente poder fechar a nossa divisória da carteira. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura prendendo esses dois bolsos. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou pegar o meu forro, vou juntar aqui e vou passar uma costura em toda a volta. E aí, vai ficar faltando só o acabamentozinho do viés que a gente vai fazer aqui em cima dessa peça. Então, agora vamos lá fazer isso para depois a gente começar a montar a nossa carteira. Bom, agora vamos lá para poder costurar essa parte toda aqui. E aí eu vou aproveitar, já vou prender o forro. Bolsinhos presos na parte interna da nossa carteira. Aí agora o que a gente precisa fazer é dar um acabamentozinho aqui com um viés. E aí a gente vai deixar essa parte aqui separada para poder preparar o corpo da carteira. E aí ela já tá praticamente pronta, assim, porque a parte que acaba demorando um pouquinho mais é essa partezinha do meio da carteira. Agora a gente vai pegar o corpo para poder marcar a furação da segunda parte do botão. Depois vai unir esse pedaço com o corpo da carteira, fazer o acabamento do viés e aí ela já vai estar pronta. Então vamos fazer esse acabamentozinho aqui em cima pra gente começar a marcar e prender a outra parte do nosso botão. Bom, para fazer esse acabamento aqui da parte de cima com o viés, eu vou pegar a parte de dentro, né, da divisória, vou posicionar o meu viés e fazer como a gente sempre faz. Dar aquela costurinha aqui, virar e rebater pelo outro lado. Pronto, a divisória então já tá pronta, com o acabamentozinho aqui em cima. Eu vou deixar agora ela de lado um bocadinho pra gente poder fazer a furação do corpo da carteira. Eu vou pegar essa parte que tá aqui com a manta, vou dobrar ao meio. Aí, encontrando o meio, eu vou fazer uma medida daqui pra cá de 4 centímetros, que vai ser onde a gente vai fazer a marcação para furação do nosso botão. Pronto, marcados 4 centímetros, a gente vai fazer um furo para poder prender com um rebite a outra parte do nosso botão. Pronto, aqui já tá colocado então a outra parte do nosso botão no corpo da nossa carteira. Aí agora o que eu vou fazer, eu vou pegar essa outra parte que tá com a entretela, vou juntar aqui e passar uma costura toda a volta.
Agora falta bem pouco pra gente terminar a nossa carteira. Então, essa parte aqui do corpo já tá pronta, a gente já colocou o nosso botão, já colocamos o forro. Aí, agora eu vou prender a aba. E aí, nessa hora, eu tenho que tomar muito cuidado pra ver a posição que eu vou colocar. Então, eu dou uma fechadinha assim, coloco pra cá. E aí, eu sei que a minha aba vai ficar nessa posição. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou marcar o meio aqui dessa parte. Vou marcar o meio da minha aba. E vou posicionar essa parte da frente com essa parte da frente aqui. Vou prender. E passar uma costura para prender a nossa aba. E aí, depois a gente vai colocar o nosso bolsinho também aqui nessa parte da carteira. Com a aba da minha carteira colocada, eu agora vou nessa posição aqui mesmo, posicionar o meu bolso. Então, eu vou medir da altura daqui para baixo 1,5 centímetros. E vou posicionar o meu bolso. E aí, agora a gente vai prender. E passar uma costura para unir essa parte daqui com o corpo da carteira. E aí, depois, a gente vai fazer o acabamento final com o viés. Aqui, então, temos a nossa carteira com tudo já colocadinho no lugar. Os bolsinhos, a divisória, a nossa aba, nosso botão, o corpo da carteira direitinho, tudo encaixando bonitinho. Aí, agora a gente precisa fazer o acabamento do viés. Mas antes de fazer isso, eu vou arredondar esses cantinhos aqui para poder ficar igual a essa outra lateral pra gente colocar o nosso viés. Aí, é só eu seguir o arredondado do corpo da própria carteira. Se tiver algum excesso, a gente retira também, para facilitar a colocação do viés. E aí, ela já tá prontinha. Então, agora a gente vai fazer o acabamento de viés a toda a volta. E aí, a nossa carteira vai tá, ó, chuchuzinho. Quando eu coloco o viés, é assim, no caso dessas carteirinhas e tal, pra mim, quanto mais clipe, melhor. Assim, não é exagero a gente prender tudo que a gente precisa com o clipe. E uma coisa que eu gosto de ir fazendo é que à medida que eu vou prendendo aqui na frente, eu vou visualizando atrás, para eu ter mais ou menos uma ideia de que o tamanho que tá ficando aqui atrás é o mesmo tamanho que tá aqui na frente. Porque aí, quando eu for fazer a distância para passar a costurinha do viés, acaba que elas vão ficar bem parecidas, tanto de um lado quanto do outro. E aí, o acabamento fica mais bonito.
Então, assim, viés não tem muito mistério. Viés é paciência. É botar bastante clipe, aprender o que você achar que precisa aprender, é fazer com calma para que o resultado fique legal. Tcharam! E aqui temos a nossa carteirinha finalizada. Eu acho que é uma carteirinha, assim, super bonitinha. Ela tem um tamanho que cabe, assim, na bolsa tranquilamente. Dá para você levar na mão se você precisar. Ela é compacta, mas eu acho que tem bastante espaço. Pelo menos ela me supre nas coisas que eu costumo levar no dia a dia. E, assim, ela é super fofinha. É um projeto que é gostoso de fazer, apesar dele ter esses detalhezinhos assim da parte de dentro, mas eu acho que o resultado final fica bem bonitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários que eu entro em contato com vocês. E até o próximo vídeo. Então, gente, esse foi o resultado final do nosso passo a passo. Essa carteirinha super fofa, que eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muitas, 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 muitas carteirinhas por aí. Se ficou alguma dúvida, é só deixar pra mim nos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo!